Mais uma vez, então, o Ronaldinho dos negócios está metido em investigações, e aqui eu uso intencionalmente o plural porque são várias. Começando pelo caso do INSS. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, eu estava tentando trazer essa pauta que eu vou entrar agora há muito tempo, e com as atualizações do último dia, essa pauta caiu como uma luva. Porque eu quero tratar aqui sobre algo que era 100% já esperado. Né? Teve algo que teve no governo Lula 1, teve no governo Lula 2, tem no governo Lula 3, desde o dia em que ele tomou posse, e burro é quem pensa que não vai ter mais caso Lula seja reeleito com Lula 4. Né? A gente está falando aqui da marca registrada do PT e do Lula, que são os escândalos de corrupção. Né? Vamos recapitular só um de cada mandato. No Lula 1, que foi entre 2003 e 2006, a gente teve um mensalão. Né? No Lula 2, entre 2007 e 2010, a gente teve o Petrolão, que culminou na Lava Jato. E no Lula 3, a gente tem pelo menos 2 escândalos de corrupção absolutamente gigantescos. E é sobre esses escândalos aqui que eu quero tratar na pauta de maneira mais detalhada. A ideia aqui é um pouco dar uma passada geral sobre todas as pessoas ligadas ao Lula, que estão envolvidas nesses escândalos. E aí vocês vão ver que é muita gente. É muita gente. Tem amigo de longa data, tem parente, tem político, tem de tudo. Né? Começando pelos parentes. A gente tem o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, que é o filho do Lula. E como filho de peixe, peixinho faz um tempo que aqui no Paulo Figueiredo Show a gente tem demonstrado todas as inconsistências na carreira do Lulinha, que foi de zelador de zoológico a milionário, sempre com o apoio de banco público do governo federal, de empresas ligadas ao governo federal, e logo, obviamente, depois que o pai se tornou presidente. E quando questionaram o Lula, eu não sei se vocês lembram, questionaram o Lula sobre o filho dele ter saído de limpador de jaula para milionário, e ele falou assim, que culpa tenho eu, né? Tem culpa eu, se o meu filho é o Ronaldinho dos negócios. Não sei se vocês devem lembrar disso. Mais uma vez, então, o Ronaldinho dos negócios está metido em investigações, e aqui eu uso intencionalmente o plural porque são várias. Começando pelo caso do INSS, quando, em dezembro de 2025, uma fase da operação sem desconto revelou que as empresas ligadas ao careca do INSS fizeram 5 pagamentos de R$300 mil, ou seja, R$1,5 milhão, a RL Consultoria e Intermediações da Roberta Luchinger, ou Lussinger, sei lá, que é uma lobista. Né? Até aí, nada que envolvesse o Lulinha diretamente, mas acontece que uma mensagem relacionada a uma dessas transferências mostrava o careca do INSS informando que o pagamento seria para ser repassado ao filho do rapaz. A expressão filho do rapaz, né, despertou a suspeita de que pudesse referir ao Lulinha, tendo em vista que no depoimento de um ex-empregado do careca do INSS foi informado à Polícia Federal que o Lulinha recebia uma mesada do careca de R$300 mil, exatamente o valor da transferência para o tal do filho do rapaz. Em fevereiro de 2026, a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos do Lulinha. Os dados divulgados no início mostravam uma movimentação de 1.531 operações bancárias entre janeiro de 22 e janeiro de 26, com movimentação bruta de aproximadamente 20 milhões, 19,5 milhões de reais. 9 milhões e 700 em crédito e 9 milhões e 700 em débito. Olha, 19 milhões de reais em 4 anos, em teoria, é até um valor plausível para um empresário, Ronaldinho dos negócios, mas o problema é que a gente passou até de onde vem esse dinheiro do Ronaldinho dos negócios, do Lulinha. Ninguém sabe, ou ninguém sabia. Né? Outro fato sobre o Lulinha surgiu ainda em março desse ano, quando a defesa reconheceu que em 2024 o careca do INSS pagou passagens e hospedagens do Lulinha em uma viagem a Portugal destinada, segundo os advogados dele, a conhecer uma fábrica de medicamentos à base de canabidiol. Então você tem o careca do INSS repassando dinheiro para Roberta Luchinger, a laranja do Lulinha, um ex-empregado dele dizendo que o Lulinha recebeu uma mesada exatamente naquela quantia, e esse cara
o principal operador do escândalo do INSS, ainda paga ao Lulinha viagens internacionais na primeira classe para a Europa. Essas eram as informações que nós tínhamos até então. E todas elas foram trazidas aqui no programa, no Paulo Figueiredo Show anteriormente, mas agora tem coisa nova para se aparecendo. Para ser sincero, é tanta coisa nova que deu até um trabalho de tentar estruturar isso de maneira lógica para vocês, de uma maneira sequencial, todos os fatos. Porque, vejam, a primeira das novas investigações sobre o Lulinha foi autorizada pelo André Mendonça no final de julho. A ideia é apurar se o Lulinha e a Roberta Luchinger, aquela que pagava a mesada, atuaram para dar às empresas do careca do INSS acesso ao Ministério da Saúde e aos integrantes do gabinete da presidência, o que ajudaria a explicar por que o careca do INSS pagaria uma passagem de primeira classe para o Lulinha e a Europa. Mas essa não foi a única. O André Mendonça autorizou também uma segunda investigação na qual a Polícia Federal está apurando a relação do Lulinha com o empresário Kleber Ribas de Oliveira, ligado à empresa de tecnologia 3 Structure IT. A suspeita é de que esse empresário, tá, o Kleber Ribas de Oliveira, esse empresário tenha custeado ao menos uma viagem do Lulinha em troca de favores do governo Lula e da prospecção de contratos de seu interesse. E eu confesso aqui que, gente, alguns de vocês, eu queria uns amigos que pagassem minhas passagens. É difícil, vou para Washington, não tem um amigo que paga nem a passagem. O Lulinha viaja demais. Eu vou contar para vocês. Teve uma vez que o Eduardo Bolsonaro ia falar no CIPEC, tá? O Eduardo Bolsonaro ia falar no CIPEC. Na época ele morava no Brasil ainda e tal. E, poxa, vocês sabem que falar no CIPEC é uma grande honra, né? É raríssimo termos brasileiros, só tivemos Jair, Eduardo e Flávio Bolsonaro falando no CIPEC. Naquela época, o Eduardo foi chamado para falar no CIPEC no mesmo dia do Donald Trump. E aí o Eduardo, na véspera, me mandou uma mensagem falando, eu perguntei, que hora você fala? Ele falou, não, falo, amanhã vai ser tal hora que eu falo e tal. Eu falei, pô, que beleza, mesmo dia do Trump, um pouco antes do Trump. Aí eu vou para lá, tava o Eduardo anunciado no programa, cadê o Eduardo? Eduardo não aparece, Eduardo não aparece, Eduardo não aparece, Eduardo não aparece. Aí eu ligo para ele e falo assim, Eduardo, cadê você, cara? Eu tô aqui no CIPEC, tô esperando você. Cadê? Tá todo mundo aqui esperando você. Ele, pô, cara, eu não fui não, a passagem tava muito cara. Eu falei, porra, meu, é a diferença, né? Imagina se o Lulinha teria dificuldade de achar alguém que pagasse as passagens dele. Mas o filho do Flávio, filho do Jair Bolsonaro, deputado federal mais votado do Brasil, para falar no palco onde vai falar o Donald Trump, no centro da direita mundial, não tem dinheiro para pagar a passagem. Esse aí que vocês acham, que vocês ficam dizendo que mora em mansão no Texas, não tinha dinheiro para pagar passagem para vir para os Estados Unidos. Mas a coisa fica mais esquisita quando você vê que essa mesma empresa, essa 3 Structure, ou 3 Structure, sei lá como é que vocês falam em português, ela tem vários contratos com órgãos federais. Uma apuração do Portal da Transparência mostrou que a soma desses contratos é de 81,20 milhões de reais. E outra apuração que incorporou os aditivos ou os instrumentos de contrato chegou a 85,7 milhões de reais em contratos da 3 Structure, cujo dono paga a viagem ao Lulinha com o governo federal, que é comandado pelo pai do Lulinha, né? E você sabe o que é mais interessante? Desses contratos todos que essa empresa teve, são 6 contratos, 5 foram firmados durante o governo Lula. A ligação entre eles ficou mais evidente quando foi noticiado que a 3 Structure pagou 150 mil reais justamente a quem? Aquela mesma RL Consultoria da Roberta Luchinger. É isso mesmo. A mulher que é apontada pela Polícia Federal como sendo a laranja, que recebe repasse e a mesada do careca do INSS para o Lulinha, também recebeu o dinheiro da outra empresa que está investigada por tráfico de influência com o Lulinha. E 2 dias atrás, novas mensagens foram descobertas no celular da Roberta que mostravam que o Lulinha estava envolvido diretamente nisso. Em uma conversa do dia 24 de julho de 2023, como noticiou o Metrópolis, ele orientou diretamente a Roberta Luchinger a emitir uma nota fiscal para o Kleber Ribas, o dono da 3 Structure. Vejam o que diz a reportagem.
Mensagens em posse da Polícia Federal e obtidas em exclusividade pela coluna revelam que Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, orientou a lobista Roberta Luchinger a emitir uma nota fiscal para cobrar o empresário Kleber Riba, dono da True Structure IT Limitada. No dia 24 de julho de 2023, Lulinha solicita a Roberta que ela convide Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência, para se dirigir à Praia do Forte, na Bahia. Aqui todo mundo diz o filho do presidente. Não, aqui todo mundo diz o filho do presidente. Pronto. Já falei com o Fernando, com o contador, com o governador, com secretários, com todo mundo, responde a lobista. Em seguida, Lulinha orienta a amiga, não sei se é amiga, né, a emitir uma nota fiscal para Kleber Ribas. Emite nota para o Kleber, diz. Já fiz, responde Roberta. Boa, comemora o Lulinha. Essa mesma Roberta Luchinger, que repassava a mesada do careca do INSS para o Lulinha, que recebeu o dinheiro da True Structure, que emitia nota fiscal em nome do Lulinha para a empresa que agia em nome dele, também visitou, como apurado pelo Estadão, órgãos do governo Lula em pelo menos 42 ocasiões entre janeiro de 2023 e abril de 2024. 42 visitas a órgãos do governo federal em 15 meses, quase 3 por mês, dá-lhe assunto a tratar. A apuração foi feita com base na Lei de Acesso à Informação, que apontou que o local mais visitado foi o gabinete do ministro Wellington Dias, senador do PT pelo Piauí e ministro do Desenvolvimento do governo Lula. Só no gabinete dele, a Roberta Luchinger teve 17 vezes nesse período. Ela também teve presente no Ministério da Saúde em pelo menos 16 vezes diferentes. Também participou de reunião no Palácio do Planalto, no BNDES. Em algumas dessas agendas, ela acompanhou representantes de empresas privadas como Duo System, Grupo Bringel, a World Cannabis, a Unigel e, rufem os tambores, o então sócio do Lulinha, Fernando Bittar. E é isso mesmo que você não ouviu errado. A mulher que a Polícia Federal aponta como sendo a laranja do Lulinha, que repassava a ele mesada da propina do careca do INSS, que recebeu o dinheiro de uma empresa que bancava benefícios para o Lulinha e conseguiu 5 dos 6 contratos com o governo federal durante o governo Lula, ela estava em reuniões do governo federal, com o governo federal, acompanhada de ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Bittar, ex-sócio do Lulinha. Onde é que você pode estar me perguntando onde que o Lulinha e o Fernando Bittar foram sócios? Foram sócios onde? Na G4 Entretenimento e Tecnologia Digital, que controla a Game Corp, que é aquela mesma empresa que durante os 2 primeiros governos Lula recebeu aporte de mais de 100 milhões de reais da Telemar e Oi, que por sua vez tinha como acionista o BNDES, controlado pelo pai do Lulinha. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.